Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre currículo perfeito. Finalizaremos esse currículo hoje, tá? Falarei com vocês hoje sobre idiomas, cursos adicionais e projetos sociais. Você tem projetos sociais no seu currículo? Você tem? Eu quero saber, porque hoje nós vamos falar disso, tá bom? Idiomas, cursos adicionais e projetos sociais, como é que a gente vai colocar essas informações no nosso currículo, tá? Quero que vocês todos entendam o conceito disso, tá? Principalmente, olha, não sei se tem estagiários aqui, não sei se tem jovens aprendizes, primeiro emprego, projetos sociais para vocês é de extrema relevância e eu vou explicar por quê. Vamos falar também sobre soft skills, já que os projetos sociais têm muito a ver também com habilidades comportamentais, tá bom? Muito bem-vindos, sejam bem-vindos ao terceiro dia de 7 dias de live por 20 minutos, tá? E hoje finalizaremos a nossa parte currículo. Amanhã nós falaremos sobre LinkedIn. Eu sei que é sexta, eu sei que é dia dos namorados, mas por favor, é 20 minutos só. Depois vocês vão namorar, tá bom? Amanhã LinkedIn, sábado LinkedIn também. Domingo entrevistas, vocês dão risada, né? Pois é, domingo entrevistas, segunda a gente finaliza também com entrevistas, ok? Então vamos logo falar sobre currículo. Olha só, vamos pegar o nosso exemplo da Joana Dark. Este é o nosso exemplo, tá bom? E a Joana Dark, ela colocou o seguinte no currículo dela. Na parte de idiomas, tá? Vamos só começar falando de idiomas. Ela colocou 3 partes do mesmo idioma, tá? Ela colocou 3 cursos que ela fez somente de inglês, tá? Ela colocou onde ela está fazendo o curso atual, quando ela fez até setembro de 2019 e um outro curso que ela fez em uma outra universidade, outro lugar de curso em 2019 também. Por que que eu não acho que isso seja interessante, tá? Porque estamos falando somente do mesmo idioma. Isso meio que coloca muita informação no currículo. Eu, Juliana, neste caso, eu pegaria esse currículo, colocaria somente em inglês e os 3 lugares de cursos onde a pessoa fez esses cursos de inglês de idiomas, tá? E aqui ela colocou nos 3 cursos que está intermediário ainda. Gente, olha só, um ponto importante sobre inglês, tá? Deixa eu falar uma coisa importante pra vocês sobre inglês. Recrutadores começam a analisar vocês se vocês têm inglês ou não, tá? Hoje em dia, olha, a gente tá em quê? Junho de 2020. Se você não tem inglês, você vai sair dessa live, você vai procurar no Google, vai procurar no YouTube algum curso de inglês, tá? Por quê? Hoje em dia, se você não tem inglês, já é um ponto de análise dos recrutadores. Por quê? Porque tá muito fácil você aprender inglês, tá? Tá muito simples você estudar inglês. Inglês já é uma segunda língua aqui no nosso Brasil mesmo, tá? Ainda mais se você tem interesse em fazer uma carreira dentro de empresas multinacionais, eu preciso que você tenha inglês. Ainda que você não tenha uma empresa multinacional, às vezes você trabalha numa empresa nacional. Você trabalha, por exemplo, o Grupo Boticário, é uma empresa nacional. Mas quantas unidades, quantas filiais existem do Grupo Boticário fora do Brasil? Tá? Quantos clientes tem fora do Brasil? Então, para sua progressão de carreira, eu já deixo aqui meu puxãozinho de orelha em você. Estudem o inglês, tá? Por favor, por favor. A Thaís já fez uma pergunta aqui sobre intercâmbio e é perfeita essa pergunta, Thaís. Intercâmbio, pessoal, vai entrar exatamente nessa parte de idiomas. Por quê? Porque é onde você vai dizer assim pro recrutador, olha, eu passei 6 meses na Austrália estudando inglês. Aí é nesse campo que você vai colocar o seu intercâmbio, é no idioma, tá? Tem pessoas que colocam o idioma na formação acadêmica, mas eu faço aqui ressalvas para vocês. Aonde que eu vou colocar formação acadêmica a parte de idioma? Somente se a sua profissão for requerida ter muitas línguas, como eu dei o exemplo também de ontem de uma secretária bilíngue, por exemplo, e aí você fez um intercâmbio muito extenso, onde você tirou uma certificação muito boa, tá? Você foi para Inglaterra, fez um Cambridge, fez um Oxford, você foi para Europa, você foi para os Estados Unidos, você ficou 2 anos só estudando inglês e você tem ali um diploma
muito forte para o mercado. Aí você pode até pensar em colocar informação na parte de formação acadêmica. Do contrário, intercâmbio vai no seu idioma. Olha o meu exemplo aqui. Eu vou pegar aqui, vocês estão vendo, né? Deixa eu pegar esse formato aqui que eu meio que fiz uns desenhos para vocês verem. Olha só. Aqui na parte de línguas do meu currículo, vocês estão vendo 3 idiomas. Eu falo inglês, espanhol e o italiano. O italiano eu fiz o intercâmbio. E é na parte do italiano que eu coloquei italiano, tracinho, a universidade, o local, a escola que eu fiz o curso. E eu coloquei entre colchetes a cidade que eu estudei e o ano que eu fiz o intercâmbio. Vocês percebem que eu não coloquei nem a quantidade de tempo, né? Quanto tempo você ficou? Quantos meses? Não coloquei nada disso, gente. Neste primeiro momento, tá? Neste primeiro do seu currículo, neste primeiro momento, é triagem. Depois você vai dar os detalhes para o recrutador na entrevista, tá bom? Neste momento eu só quero que você solte a informação para ele. Olha, eu tenho isso, eu já fiz isso, para instigá-lo a te chamar para entrevista. Certo? Entenderam? Intercâmbio vai no idioma. E vocês podem seguir dessa forma que eu coloquei aqui para vocês. Eu vou tirar aqui os desenhos, porque aí acho que fica mais fácil para vocês verem. Tá? Inglês, eu tenho ali você vai colocar o idioma, a sua proficiência, então inglês avançado, escola e o ano. Espanhol avançado, a escola e o ano que você estudou. Aqui no meu caso, italiano, coloquei de outra forma aqui, mas é italiano, básico ou intermediário, a escola, o tempo do intercâmbio e o ano do intercâmbio. Ok? Idiomas tranquilo. Mas o único puxãozinho de orelha que eu dou pra vocês é realmente a questão do inglês. Eu quero que vocês façam inglês, tá? Eu preciso que vocês coloquem o inglês no currículo, tá? Independente da onde você esteja trabalhando. Isso conta pontos. Ok, pessoal? Certinho até aqui? Vamos voltar para o nosso exemplo. E aqui no nosso exemplo, a Joana Dark, ela colocou o seguinte. Ela colocou parte de cursos adicionais, a parte de informática e cursos que ela colocou da forma de extracurriculares. Olha só, eu até coloquei essa informação aqui quando eu fiz uns highlights aqui pra vocês. Parte de informática, gente, é curso adicional, tá? Então, ela colocou esses 2 blocos informando que ela tem alguns cursos de informática e alguns cursos extracurriculares. Eu até entendi o conceito, porque, por exemplo, logo na primeira parte ela já coloca o SAP. E o SAP, quem já trabalhou com SAP, é legal pôr no currículo, né? Porque é uma ferramenta interessante pro mercado. Então eu entendi o conceito, aí depois ela coloca aqui algumas informações de Six Sigma, e coloca Excel e o AutoCAD. E logo abaixo que ela vai trazendo aqui algumas informações extracurriculares da forma que ela colocou, mas aí ela vai colocar alguma informação de voluntariado, tá vendo na primeira linha? Aí ela coloca algumas informações de alguns cursos. Dessa forma, do jeito que está dessa forma, não está segmentado. O recrutador ele vai precisar ler linha por linha para entender cada informação. Eu, Juliana, quando eu pegaria esse currículo para fazer uma análise, para fazer uma mudança, eu trocaria essas informações. Eu deixaria cursos adicionais e colocaria a lista e depois projetos sociais, voluntariado, tá? Por quê? Porque aí eu estou separando coisa por coisa, né? Arroz com arroz, feijão com feijão. A ideia é exatamente mostrar para o recrutador aquilo que eu tenho de interessante no currículo. E dessa forma, como está todas misturadas, o recrutador ele pode ser que ele não leia tudo, entendeu? Pode ser que ele não veja que ela fez um voluntariado, porque tá tudo misturado. O recrutador pode entender extracurriculares como cursos adicionais. Percebem? No meu currículo, esse currículo não está atualizado, porque eu não coloquei a minha informação de projetos sociais. Mas eu coloquei já cursos adicionais, selecionei os cursos que eu acho prudente para a carreira que eu quero seguir. E vejam, pessoal, que eu coloquei acho que 6 ou 7, e até no meu também tem o SAP, mas tem 6 ou 7 cursos adicionais. Por quê? Porque não sei se você é igual a mim, eu sou a louca do curso. Eu amo fazer cursos, amo, de paixão, mas eu não coloco todos no meu currículo. E aí você pode me perguntar, ai Ju, mas eu sou da área de TI. A área de TI, eu tenho que ficar o tempo todo fazendo curso. Vale mais os meus cursos do que a minha formação. Eu sei.
Para você, nestes casos, você pode aumentar um pouco mais de cursos, mas eu peço que tenha cuidado, tá? Porque cursos adicionais não é para você colocar a sua vida inteira de curso, é aqueles cursos que fazem a diferença na sua carreira. Iniciação científica entraria onde? Iniciação científica entraria em cursos adicionais. Cursos adicionais, tá? Por quê? Porque não é um projeto de voluntariado, não é um projeto social. Qual que é a pegada, qual que é a ideia do projeto social, gente? Olha só, não sei se tem estagiário aqui, não sei se tem jovem aprendiz aqui, tá? Principalmente para vocês que estão iniciando a carreira, tá? Projeto social, a ideia não é mostrar que você é uma boa pessoa, tá? O recrutador, neste momento, ele não quer saber se você faz um trabalho social porque você, poxa, que ser humano do bem. Não é isso ainda. Sem mimimi aqui, gente, olha, eu tô falando assim, sem politicamente correto. Na lata, o recrutador, neste momento, ele não está interessado em saber se você é uma boa pessoa ou não é uma boa pessoa. O que é a diferença do projeto social? É o que você pode ter de habilidades para trazer dentro da empresa. Vou dar um exemplo para vocês. Imaginem que tem 2 currículos para uma vaga de estágio. Ambos os currículos não têm experiência profissional, só está começando a graduação. Um dos currículos não tem projetos sociais e o outro currículo tem projetos sociais. E esse candidato aqui, ele colocou como projeto social que ele já fez arrecadação de alimentos e controle da logística desses alimentos numa ONG Amor e Vida, em São Paulo. Olha essas palavras, arrecadação de alimentos, logística de alimentos. Outro exemplo para vocês, eu cuidei do fluxo de caixa da ONG Vida é Amor. Fluxo de caixa, eu cuidei do dinheiro, eu tinha controle do que tudo que entrava e saía ali de doações. Olha, caramba, como muda, né, o pensamento. O recrutador vai ler e falar, olha, esse candidato aqui, ele não tem uma experiência profissional, mas ele tem um projeto social que ele fez que me dá um embasamento para contratá-lo, porque eu sei que ele vai saber mexer com logística. Ele já tem alguma coisa. Eu já sei que ele mexeu com fluxo de caixa naquela ONG, então eu vou contratá-lo para a área fiscal, porque alguma coisa ele já sabe. Outro exemplo, fui professor de inglês, dei aulas de inglês gratuitamente na minha igreja, tá? Eu pego muito currículo de pessoas assim, coloca no currículo, gente, essa informação. Eu fiz um projeto social na minha igreja, coloca no currículo, tá? Mas coloquem dessa forma o que vocês vão agregar na empresa. Percebem a diferença? Outro exemplo que eu pego muito de projetos sociais é esqueci o nome. Escoteiro. Como é que eu vou colocar escoteiro no meu currículo? Eu preciso que vocês coloquem ações que envolveram o seu dia a dia dentro da escola de escoteiro. Por exemplo, trabalho em equipe, saber lidar sob pressão, atingir metas, tá? Persistência. Mas Ju, tudo isso é soft skills. Como é que eu vou colocar isso? Você vai precisar pensar e escrever de uma forma que fique interessante. Eu não quero que você liste. Eu tenho perfil, eu sei trabalhar em equipe, eu sei ser comunicativo, eu tenho caráter reto, eu tenho ética. Não é listado. Eu quero que você coloque de uma forma, principalmente essa parte de escoteiro, que vai te trazer as habilidades de soft skills, da mesma forma, da mesma ideia do resumo. Qual que é a ideia? É realmente você enraizar a informação dentro do seu currículo. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Dúvidas até aqui? Não? Vão mandando aí. Resumindo. Parte de cursos adicionais, tá? Parte de cursos adicionais. Selecionem os cursos que são interessantes para sua carreira. Se você tem muito curso no seu currículo, eu sugiro que você selecione até no máximo 10, com várias ressalvas. Idiomas. Eu preciso que você coloque pelo menos o inglês, tá? Chama atenção. E eu coloca de uma forma que você informe a sua proficiência, a sua escola de idiomas que você estudou e o ano,
tá? E projetos sociais, projetos de voluntariado, sempre tem essa dúvida, é importante? É importante, contanto que você coloque no currículo de uma forma que seja atrativa, tá? Projetos sociais é interessante sim. Voluntariado em cursos adicionais, na verdade, eu colocaria uma seção nova para projetos sociais. É porque eu não coloquei no meu currículo. Essa parte do meu não tá atualizada. Mas eu colocaria aqui, olha, exatamente, tá vendo cursos adicionais? Logo abaixo, projetos sociais, voluntariado. É nessa parte que vai os projetos sociais. O nome, pessoal, não tem assim um padrão. Você pode usar projetos sociais, voluntariado, tá? Apenas projeto. E aí você pode colocar diversas coisas nesse campo. Por exemplo, se você já fez algum empreendimento, tá? Vamos supor que você tem uma loja online. E dentro dessa loja online que você criou, você fatura aí, sei lá, 50 mil por mês. Um exemplo. Ou você faturou, você já trabalhou com isso, você não trabalha mais. Você pode colocar esse projeto pessoal nessa seção do currículo, informando que você foi o sócio, foi o criador desse projeto. Com o que você trabalhou? Você trabalhou com contato com fornecedores? Você tinha toda a parte que você delegava, você cuidava de pessoas, né? Você tinha esse controle de entradas e saídas. Acontece muito de ter pessoas que trabalharam em empreendimentos familiares, né? Ai, Ju, eu trabalhei no supermercado do meu pai quando eu tinha 15 anos. Pô, legal, bacana. Se você não quiser colocar nas experiências profissionais, você pode colocar nessa parte de projeto. É quase um apêndice, é quase um anexo do seu currículo. Entenderam? Qual que é a ideia? Certo, pessoal? Então, no caso aqui do nosso exemplo da Joana d'Arc, as informações que ela colocou aqui, novamente eu digo e repito, não estão erradas. Não é a questão do conteúdo, é pura e simplesmente a questão da ordem da formatação, da maneira que você vai colocar as informações no seu currículo para que o recrutador consiga ler com calma, com leveza, com nitidez. Certo? E a ideia principal, gente, nessa última parte do currículo, se o recrutador chegou até aqui, cara, ele realmente está gostando do seu currículo, ele realmente está interessado. Isso é um sinal de que o seu resumo estava muito bem feito, as informações do objetivo da vaga estavam coerentes com a oportunidade e ele está interessado no seu currículo. É geralmente nessa parte que ele já vai ler, já começa a analisar, já para ligar para você e fazer uma entrevista, seja por telefone, seja por vídeo. Quando eles ligam para vocês e falam, ai, me conta um pouquinho de você, me fala desse projeto aqui que você fez, é porque ele já leu todo o seu currículo. Auxiliei cuidados com crianças no CEAL, não sei como escrever isso. Auxiliar cuidados com criança. Olha só, isso é um projeto social bem interessante. Você pode falar que você coordenou essas equipes, não coordenou equipes, coordenou essas crianças. Eu não sei o que é CEAL, eu imagino que é uma ONG. Coordenou a ONG. Você teve todo ali o cuidado de planejamento. Não sei se envolvia finanças. Eu não sei também qual que é a sua formação. Então vamos supor que você é formada em recursos humanos. Olha que legal colocar essa informação de criança. Por que é legal? Por que é bacana? Porque você está dizendo assim, olha, eu sei lidar com o ser humano. Eu sei trabalhar em equipe, eu sei lidar sob pressão. Centro Espírita André Luiz. Ah, entendi. Não tem problema. Dá para colocar como projeto social. A única ideia por trás disso é o que isso agrega na empresa. E dá para colocar. Dá pra colocar. O que você fazia lá dentro? Você coordenava as crianças? Você era professora? Meu currículo tem professora. Mas por que eu coloco professora? Olha, porque eu sei trabalhar em diversos ambientes. Eu tenho boa comunicação. Eu sei me virar. Eu sei ter essa ideia do improviso. Peraí que tem mais uma perguntinha aqui. Gil, estudei engenharia civil e já fiz imersão de marketing digital, mesmo não sendo direcionado à minha área. É interessante colocar no currículo? Extremamente interessante. Extremamente interessante. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu mais vejo hoje em dia é vaga para engenheiro para área de marketing, tá? Os marqueteiros estão perdendo para os engenheiros. Como é que você vai colocar? Nos cursos adicionais.
Você coloca nos cursos adicionais. Por quê? Porque eu não sei se é o seu foco para procurar vagas de marketing digital. Se não é, não tem problema, coloca nos cursos adicionais. Porque o que é legal de você colocar essa informação? É que se a empresa, por exemplo, um dia precisar de uma ajuda da área de produtos, lá dos engenheiros, para trazer o plano de comunicação e montar, estruturar ali o projeto de comunicação de marketing e precisa da área de produtos, precisa da parte de engenharia, você já sabe os dois campos. Percebe como é que é legal? Ensinava sobre amor, caridade, ensinar a falar, por favor, obrigada, etc. Cara, você ensinava, você era uma professora. Você consegue colocar isso no currículo? Você vai colocar as informações mesmo normais, né? Olha, é uma ONG, é um centro espírita. Eu fui professora, que eu trabalhei com crianças onde eu dava aulas para elas, aulas sobre a caridade, eu ensinava parte de analfabetismo, né? Tem tudo isso. Só que o que você pode colocar de interessante? Coloca lá no seu resumo, quando você fala assim, que você tem um perfil de comunicação, você é bem comunicativo, você responde o porquê, da onde que você tirou que você é comunicativo? Olha só o projeto social que eu tenho. Então isso pode ser, você agrega o seu currículo, você dá respostas pro seu currículo, tá? Estou terminando faculdade de enfermagem. Enfermagem, excelente! Enfermagem é uma ótima opção para você colocar como projeto social esse seu trabalho. Porque tenho certeza que durante a sua carreira de enfermagem você vai trabalhar com crianças. E se você quiser seguir essa carreira, você já tem esse respaldo para falar numa entrevista. Olha, eu já trabalhei com crianças. Por quê? Aonde que você trabalhou com crianças? Por que você é boa nisso? Olha aqui, eu tenho um projeto social que eu atuo há 2 anos, 10 anos. Gil, me formei em engenharia química e não tive experiência na área, mas ainda fiz o estágio, obrigatório por 1 mês em um laboratório. É interessante colocar no currículo? É só essa experiência profissional que você tem? Se for, coloca. Se for, coloca. Só que qualquer ideia, você se prepara para responder por que você só ficou 1 mês na hora da entrevista. Porque vão te perguntar. Esses são os gaps. Quando você vai colocando essas informações no seu currículo, você vai entendendo os gaps e já vai entendendo quais são as perguntas que o recrutador pode fazer. Então, no seu caso, coloca assim no currículo. Mas se prepare para a pergunta. Mas por que você ficou só 1 mês? O que aconteceu? Tá? E por mais que você esteja se formando em engenharia, não sei se você está procurando essa vaga para a área de engenharia ou se é só para outros estágios, para outras vagas. Ainda assim, se você não tem outras experiências profissionais, é interessante você colocar. A ideia é a seguinte, quanto mais experiência você tem, melhor, tá? Quanto mais experiência você tem, melhor. Ainda que foi um pouco tempo, tá bom? Pessoal, muito obrigada. Já passamos aí de 4 minutos. Muito obrigada, excelentes as perguntas. Amanhã falaremos de LinkedIn. Vocês que ficaram até aqui o final da live, entrem no grupo do WhatsApp, porque lá eu passo um resumo da live de hoje e fica salvo as lives por lá. Vocês conseguem assistir depois dessas lives, tá bom? Não fica salvo aqui no meu IGTV, ok? Até aqui tudo bem? Amanhã LinkedIn, sábado LinkedIn, tá bom? Um beijo pra vocês, muito obrigada e até amanhã.